Olá, estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje com assuntos muito importantes e você não pode perder. E a gente começa conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o médico Eduardo Trindade. Olá, como vai? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, eu que agradeço o convite. Bom, agora a pandemia da Covid-19 acabou provocando a regulamentação do Ministério da Saúde para a telemedicina, que era um assunto ainda muito debatido com a classe médica. Qual é a posição e a orientação do Conselho para os médicos, para que as pessoas também se sintam seguras nesse novo formato de atendimento? Sem dúvida alguma, a telemedicina é uma tecnologia que veio para ficar, né? O Conselho Regional de Medicina é favorável a toda forma de comunicação que facilite a vida, principalmente do paciente, e que o médico consiga estabelecer sempre de forma mais célere o diagnóstico, né? Mas nós não podemos perder a segurança também nessa relação médico-paciente mediada por tecnologias, né? Claro, como agora tinha essa questão do coronavírus, da pandemia, evitar a circulação desnecessária de pessoas nas ruas e também evitar que as pessoas procurassem as emergências hospitalares por sintomas mais crônicos ou sintomas mais leves, se disponibilizou, de uma certa forma, se regulamentou de uma forma mais célere a telemedicina, possibilitando consultas mediadas por tecnologias. Claro, tem que ser plataformas seguras, que garante até a confidencialidade, né? Mas isso, então, vamos ver como é que vai ficar no futuro, no período pós-pandemia. Foi feito agora de uma forma de urgência, para possibilitar um diagnóstico e um contato entre o médico e o paciente, mas certamente, só para ficar muito claro para quem está nos assistindo, ela não substitui uma consulta tradicional e muitas vezes a consulta tradicional vai ser necessária para complementar uma consulta realizada por telemedicina. Porque muitas pessoas também estão com medo de sair de casa e algumas doenças, outras doenças graves não estão sendo bem atendidas, porque as pessoas não estão buscando o atendimento. Nós estamos vendo agora, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, casos muito mais graves que a gente não via há muito tempo. Caso de infarto agudo do miocárdio, que a pessoa demorou muitas horas já com lesão bem estabelecida no músculo cardíaco, da mesma forma aqueles casos de verticulite, que é aquela inflamação no intestino grosso. Antigamente as pessoas procuravam em casos mais iniciais, agora as pessoas estão demorando muito tempo para buscar esse atendimento nas emergências, estão buscando já quando o caso já está com uma maior gravidade. Então, se de alguma forma a telemedicina puder para servir como uma forma de orientação e fazer até uma certa forma de triagem nesse caso de mais grave, ela já serviu com um grande objetivo agora nesse período. A cloroquina é um assunto agora que está se falando muito e que a outra liberação, regulamentação do Ministério da Saúde. E até aqui num trecho do documento diz que não há meta-análise de ensaios clínicos controlados, cegos e randomizados que comprovem os benefícios inequívocos dessas medicações no tratamento da Covid-19. Então, fica a critério do médico a prescrição e a vontade declarada do paciente. Isso está escrito no documento do Ministério da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode acabar também confundindo as pessoas? Qual é a posição do Conselho de Medicina em relação a isso? Certamente, Laura, isso pode criar uma falsa sensação de segurança na população, na sociedade, porque vai achar, olha, o Ministério da Saúde está chancelando uma medicação, está dando aval para uma medicação, então, estamos seguros, encontramos a cura para o coronavírus. Quando, na verdade, nós sabemos que, infelizmente, ainda não se tem uma medicação eficaz e efetiva para o tratamento do coronavírus, né? A hidroxicloroquina, infelizmente, teve alguns estudos iniciais que mostraram certo benefício, mas os estudos posteriores, estudos melhor feitos, não confirmaram esse benefício, né? Então, realmente é uma situação muito delicada quando um órgão burocrático, um órgão
como o Ministério da Saúde, vinculado ao Poder Executivo, mesmo se fosse vinculado ao Poder Legislativo, ao Judiciário, se envolver na relação médico-paciente. Porque não se enganem, as pessoas agora vão procurar os médicos já pedindo a hidroxicloroquina. E os médicos sabem, ela não é uma medicação isenta de riscos. Nós já sabemos que isso está acontecendo, né? E, na verdade, há muito o paciente chega realmente exigindo. E nós temos vendo inúmeras fake news, inúmeras essas teorias conspiratórias na internet dizendo que a hidroxicloroquina é usado há muitos anos, há várias décadas, como antimalárico e os seus efeitos adversos são raros. Sim, os efeitos adversos da hidroxicloroquina não são tão comuns, mas infelizmente, se não é um paciente não monitorizado, que a gente não consiga ter um controle dele, eventualmente pode ter um efeito adverso grave, um efeito cardíaco, de causar uma arritmia cardíaca, que eventualmente a gente não vai conseguir reverter. Então, isso tem que ficar muito claro. E é aquela coisa, toda medicação, o benefício tem que superar muito risco. E no caso da hidroxicloroquina, nós não sabemos se o risco de um efeito adverso supera o benefício. Talvez nós não tenhamos benefício. Tomara que os próximos estudos comprovem, mas até o momento nós não conseguimos dar certeza. Então, nós achamos muito arriscado que agora, como aconteceu no passado, não sei se lembra aquela medicação fosfoetanolamina, que curava qualquer tipo de câncer, foi aprovada no Poder Legislativo, sancionada pelo governo federal, todo mundo achava que era cura para o câncer, e depois se confirmou que não funcionou, não tinha efeito nenhum, era praticamente um efeito placebo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, vai gerar uma falsa sensação de segurança na sociedade. Fato 2, os pacientes vão chegar exigindo para os médicos. Apesar de o paciente ter que, na própria resolução do Ministério da Saúde, que ele tenha que redigir um termo de consentimento livre esclarecido, o paciente é um leigo na situação, o paciente depende do aval do médico, que é, teoricamente, ali o expert na situação. E qual é a orientação do Conselho para os médicos nesse caso? É muito claro, nunca se foi proibido prescrever a hidroxicloroquina. Mas também os médicos, da mesma forma que têm autonomia na sua prescrição, eles têm responsabilidade sobre a sua prescrição. Eventualmente, algum paciente que tem um efeito adverso, como é que ele vai justificar que prescreveu uma medicação que não tinha comprovação científica nenhuma, como tu muito bem colocou? Não tem meta-análise, não tem ensaio clínico randomizado, e os estudos que tem até o momento não mostram esse benefício. Tem alguns estudos iniciais que todo mundo daí achou que era a cura do coronavírus, mas esses estudos, do ponto de vista do método científico, são extremamente falhos. Pois é porque a gente sabe da complexidade que é uma pesquisa baseada em métodos científicos. Então, como é muito recente a Covid-19, não teríamos nem tempo para ter uma confirmação. Mas, Laura, até para antecipar, nós já temos alguns estudos e esses estudos não confirmaram esses bons resultados. Na verdade, não é? Muita gente também tem colocado isso, principalmente na população em geral. Mas como é que vai se fazer um ensaio randomizado nesse período? Nem dá tempo. Não, alguns estudos já conseguiram acompanhar umas cortes de pacientes, que a gente chama, que acompanham um grupo de pacientes, e mesmo nesses estudos não mostraram benefício. Por isso que agora nós estamos reticentes. Todo técnico, todo alguém baseado na ciência, como nós da medicina, nós temos que se basear nas informações que nós temos. Até o presente momento não dá para indicar essa medicação. É um pouco temerário indicar de forma ampla e restrita. Tem que se utilizar dentro de protocolos científicos. A gente sabe que aqui em Porto Alegre, alguns dos nossos grandes hospitais estão fazendo protocolos para o uso da hidroxicloroquina. E a população sabe, o médico não tem ideologia de esquerda ou de direita quando está atendendo seu paciente. Ele pode ter como cidadão. No momento que ele está atendendo seu paciente, o partido dele é a saúde do paciente, que fique muito claro para todos. Se eventualmente ele achar que é necessário prescrever hidroxicloroquina, ele achar benefício, ele vai prescrever, mas se ele não achar, ele não vai prescrever. Então, não podemos agora ter uma interferência nessa relação médico-paciente que não gera benefício
para ninguém. Principalmente agora nesse momento ainda que está tão difícil para não só Esse momento de pandemia, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Agradeço imensamente os seus esclarecimentos. Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigada. Bom, dentro agora das medidas de proteção e cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus, vale sempre reforçar que as compras e mercadorias que chegam em casa precisam ser higienizadas. Suzana e os filhos não saem de casa há mais de um mês e meio. Ela tem asma e diabetes e faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Só quem me traz as compras são amigas ou os meus familiares. A gente não sai. E o cuidado é redobrado com tudo que chega em casa. As sacolas são limpas com álcool ou água sanitária. Atenção também com cada embalagem. E a gente tem que pensar em não pegar e não passar o vírus. Estudos apontam que o coronavírus pode resistir até 5 dias em superfícies de papel ou vidro e até 3 dias em embalagens plásticas. Em papelão, a resistência é de 24 horas. A dica é uma só: higienizar tudo para evitar a contaminação. Esta especialista recomenda usar um borrifador com álcool a 70% ou outro desinfetante nas sacolas plásticas e depois higienizar cada mercadoria utilizando um pano com a mesma substância. Pode ser uma água sanitária diluída ou qualquer produto de limpeza que diga desinfetante, germicida. Não dá para esquecer também de limpar o local que foi usado para desinfetar as embalagens. Separem uma área em casa suja, que a gente diga, com as sacolas e depois guarda e limpa a bancada, a mesa, o balcão. Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Espaço Saúde. E nesse momento que estamos vivendo, precisamos ficar ainda mais atentos sobre como lidar com as nossas emoções. E hoje vamos falar sobre a tolerância. E quem nos traz essa reflexão é o médico psiquiatra Roberto Lima, da Rede de Saúde Divina Providência. A gente está vivendo uma situação em que há uma maior exigência emocional por uma série de motivos. A gente fica mais tempo com as crianças, a gente passa por situações diferentes no trabalho, temos angústia, medo de lidar com essa doença. Então, em situações em que a gente é mais exigido emocionalmente, é comum que haja momentos em que as coisas saiam do controle e eventualmente a gente fale de uma maneira mais ríspida, que a gente se irrite, né? Não consiga filtrar esse processo de deixar os sentimentos sem transparecer. Né? Então, volta e meia, a gente pode levar uma alfinetada. Assim, né? Ou, por exemplo, as crianças podem fazer manha, tentar chamar a atenção, não estão tendo escola e tal, exigem mais da gente. Precisam de ajuda com seus temas, com as suas atividades escolares, e isso nos exige mais emocionalmente. Então, em situações em que a gente é mais exigido emocionalmente, é comum que haja momentos em que as coisas saiam do controle e eventualmente a gente fale de uma maneira mais ríspida, que a gente se irrite, né? Não consiga filtrar esse processo de deixar os sentimentos sem transparecer, né? Então, volta e meia, a gente pode levar uma alfinetada. Assim, né? É um momento que nos exige mais tolerância, né? Que a gente respire fundo, que a gente conte até 10, conte até 20, e que não responda da mesma forma com um contra-ataque. Assim. Quando a gente consegue ser tolerante com o outro, a gente está dando exemplo para que quando a gente tiver o momento da gente de atrapalhação, que o outro também não responda, que ele também conte até 10, conte até 20, respire e seja tolerante com a gente. Isso faz com que as relações se deem de uma melhor maneira. Essa é a minha dica. Muito obrigada, doutor Roberto. Bom, agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e neste período de pandemia do coronavírus, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, entidade que ajuda milhares de mulheres com câncer de mama, lança uma campanha para manter as ações e os
serviços de atendimento. Regina foi diagnosticada com câncer de mama em 2017 num exame de rotina. Ela retirou um tumor de 7 centímetros e, por causa do diagnóstico precoce, sobreviveu à doença. Eu diria para não descuidar da saúde, é muito importante. Eu sou a prova aqui viva de que, se diagnosticado e iniciado o tratamento, seja ele cirúrgico ou medicamentoso, né, em tempo hábil, a gente consegue ter 98% de chance de cura. No Brasil, cerca de 67 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados anualmente. Só no Rio Grande do Sul são cerca de 7 mil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 1 a cada 8 mulheres residentes de Porto Alegre pode enfrentar o câncer de mama se viver até os 70 anos de idade. Então não descuide, mesmo com a pandemia, use todos os equipamentos de EPI de segurança, álcool, máscara, proteja-se, mas consulte, mantenha a sua agenda de consultas, converse com o profissional que está te atendendo e mantenha o teu tratamento em dia. O IMAMA é uma instituição sem fins lucrativos que oferece apoio para pessoas que têm câncer de mama. Com a queda de arrecadações e voluntariados durante a pandemia, a campanha O IMAMA Não Pode Parar busca conscientizar sobre prevenção e diagnóstico. Mesmo em tempos de coronavírus, as pessoas têm que procurar ajuda. Se os seus exames venceram em março, já está na hora de procurar, porque senão o que vai acontecer depois do coronavírus é que nós vamos ver uma pandemia de câncer avançados. Patrícia também teve câncer de mama e passou por cirurgia. Hoje atua como voluntária do IMAMA. Agora com a pandemia, então, nossos eventos, né, que são fundamentais para a manutenção da casa e dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, eles não estão podendo acontecer. É importantíssimo que a sociedade se una a nós e faça as suas doações, né, o mínimo que seja. Para ser voluntário ou fazer as doações, basta acessar o site imama.org.br ou as redes sociais do Instituto. Quem tem problemas e suspeitas de câncer precisa continuar e buscar tratamento. O IMAMA não pode parar, o câncer não para. O câncer não para. E pensando nisso, um grupo de médicas dermatologistas e pessoas que enfrentaram o câncer de pele lançam uma campanha para conscientizar sobre os riscos de um outro tipo de câncer, o melanoma. Eu descobri o melanoma com 28 anos, há 2 anos atrás, então eu sigo no período de observação de 5 anos, onde a gente faz exames com bastante frequência. A gente nunca imagina que possa acontecer com a gente. Eu descobri um melanoma em 2012. Na época eu morava em São Paulo, fiquei muito assustada, com medo de morrer. Mas graças a Deus veio a notícia boa, era um melanoma in situ, fase inicial. Em 2012, a partir da análise de um sinal no meu braço, eu recebi o diagnóstico de que se tratava de um melanoma. Foi quando teve início uma rotina de exames, acompanhamento médico, durante 5 anos. Estava no estágio inicial e com a cirurgia e retirada do tumor, a minha situação foi resolvida. Era uma pinta que durante a minha gestação foi se modificando. E o susto foi bem grande porque o meu avô materno faleceu em questão de meses dessa doença há 40 anos atrás. Em 2013, ela teve um sinal no ombro direito, que foi feita uma raspagem e a partir daí deu positivo. E aí foi uma função que, de uma forma rápida, se tirou com margem o melanoma dela. E de lá até o ano passado, até 2018, ela veio controlando, andou tudo certo, tudo certinho, fazia todas as revisões. E quando no final de 2018 se manifestou novamente. Tem que procurar o médico, fazer exames preventivos com todas as proteções que o momento recomenda. A gente não conseguiu, mas ela lutamos bravamente. Infelizmente, ela não está mais aqui com a gente. Siga fazendo seus exames, mesmo em quarentena. Eu senti na pele. Se a gente pega na fase inicial, ele tem cura. Eu tô aqui, eu sou prova disso. Eu senti na minha pele. E por isso eu digo para vocês, não deixem de fazer os exames de rotina.
Convidamos a médica dermatologista Paula Dazi, ela que é uma das integrantes desse grupo que, para reforçar a campanha do mês de maio, que é de conscientização do melanoma, criou vídeos que estão rodando nas redes sociais. Olá, muito obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem. Bom, nós acabamos agora de acompanhar pacientes, também o esposo da Mariana, que enfrentam o melanoma. O melanoma é um dos tipos de câncer de pele, é o mais agressivo? O melanoma é um dos tipos de câncer de pele, é o mais agressivo, mas é o menos comum. Então, isso é uma notícia boa. Mas ele é potencialmente curável se a gente diagnostica ele de forma precoce, né? Os outros tipos de câncer, se não são bem tratados, podem se tornar um melanoma, por exemplo, ou não? Não. Os outros 3 tipos de câncer de pele o mais comum de todos é o carcinoma base celular, outro é o carcinoma epidermoide. Eles não se transformam no melanoma. Eles têm um comportamento totalmente diferente. Eles podem crescer, eles podem mudar de tamanho. O carcinoma epidermoide tem chances até de dar metástase muito menor do que o melanoma, mas ele não vira um melanoma. Essa campanha que vocês estão nas redes sociais, justamente falando sobre buscar o atendimento, essas pessoas que tiveram ou que têm algum tipo de câncer, não deixar de procurar o seu médico agora, durante esse período, não é mesmo? Exato, Laura. Porque o que a gente tem notado, assim, o pessoal está com muito medo de sair na rua e mesmo com todos os cuidados, só que inclusive até campanhas que eu vi que tu fez hoje do câncer de mama, a gente sabe que são períodos que se fica para trás, não tem como recuperar depois, né? Como o diagnóstico precoce é super importante, então se cuide, sai de casa de máscara, num lugar com segurança, mas faça a revisão dos seus sinais. Pois, quais são os fatores de risco? A gente sabe do sol, mas é importante reforçar. Para o melanoma, a gente tem os fatores de risco de condição genética, história familiar, pessoas com a pele muito clara, cabelo loiro ou ruivo, olhos claros, muitos sinais pelo corpo, sardas, história de queimadura solar. Então, a exposição solar, a gente diz que é o fator de risco mais controlável que tem. Porque a genética a gente não consegue controlar ainda, mas a exposição solar, sim. E homens e mulheres, a incidência é a mesma? A incidência é um pouco maior em homens, e a gente sabe que a gravidade é um pouco maior em homens, provavelmente pelo fato deles se exporem mais e se cuidarem menos. A mulher é um pouco mais atenciosa com seu corpo, com alterações nos seus sinais, né? Em qualquer parte do corpo ele pode se manifestar? Ele pode se manifestar em qualquer parte do corpo. Existe diferença entre homens e mulheres na localização. Normalmente, em mulheres é mais comum nas pernas e em homens no dorso, na parte superior do tronco. Mas ele pode se manifestar em qualquer local, independente de ser área exposta ou não ao sol. Isso é bem importante salientar. Em qualquer idade? Em qualquer idade, mas em idade adulta, acima de 30 anos, é mais comum. É muito raro em crianças a existência de melanoma. E, claro, por estar dependente da exposição solar, quanto mais velha é a pessoa, mais dano cumulativo ela tem de radiação, então tende a apresentar lesões com idade mais avançada. Então, quando a gente leva aquele queimaço na praia, aquilo ali é um veneno, porque é cumulativo, então... É cumulativo. E na infância faz toda a diferença a gente começar essa proteção. Porque a gente vai colher esse fruto negativo depois dos 30, dos 40 anos, de uma queimadura, de um torrão, que nem se chama, que aconteceu lá quando era menor, quando era adolescente. Porque ali fica registrado na célula. A gente vai tendo, assim, como se fossem mini marquinhas invisíveis, que chega uma hora que aquilo explode, né? É difícil, às vezes, a gente ficar olhando todos os sinais do nosso corpo, mas existe uma tabelinha, né, uma referência, assim, do chamado ABCDE. Então, sim, nós vamos agora mostrar, inclusive, a participação da médica também dermatologista, que vai mostrar para a gente, a doutora Patrícia. Então, eu trouxe um esqueminha prático para nos mostrar que o A diz respeito à assimetria. Quando a gente parte imaginariamente uma pinta ao meio, se ela é muito diferente um lado do outro. O B fala das bordas. Se ela é mais mastigadinha, se ela é muito irregular, difícil de
identificar. C diz respeito à cor. Quando tem mais de uma cor, mais de um tom, podendo até às vezes ter o vermelho e o preto. O D, de diâmetro, quando a pinta é maior de 6 milímetros. E uma coisa muito importante é a evolução. Se a pinta mudou de tamanho, em quanto tempo, se ela vem sangrando, se ela vira feridinha, vira casquinha, melhora. Então, todos esses são os sinais que vocês devem olhar nas suas pintas quando fizerem o autoexame. É importante, então, esse diagnóstico precoce, essa atenção e essa ida até o consultório. Como é que, então, no consultório é feito o diagnóstico e se tem um resultado positivo, qual é o tratamento? Assim, no consultório a gente usa uma lupa que se chama dermatoscópio. Ele é um aparelho que aumenta as estruturas da pele, então a gente consegue analisar os sinais individualmente para ver se teve alguma alteração dessas que a Patrícia explicou, mas a gente consegue ver detalhes dessa lesão e identificar por um olho treinado, por estruturas que a gente sabe que tem sinais maiores com tendência a se transformar no melanoma, se está acontecendo ou não naquele sinalzinho. Ou identificou alguma alteração, o primeiro passo é a remoção cirúrgica, né? A cirurgia é o tratamento de escolha e daí se retira com uma margem, então tem a lesão, a gente bota uma margem um pouquinho maior nela e manda para exame anatomopatológico, que é a biópsia, que popularmente se chama. Mas a partir daí precisa de um acompanhamento por quanto tempo? Daí a biópsia vai dar o resultado dizendo se é câncer de pele ou não. Se confirmar positivo, normalmente tem que se fazer uma ampliação dessa cirurgia e daí fazer um acompanhamento, pelo menos por 5 anos, vai depender muito do estágio que está o câncer de pele. Nos mais iniciais, que normalmente é o que a gente tem encontrado com diagnóstico precoce, se faz revisões periódicas, de preferência anuais, mas dependendo do estágio, até semestrais ou trimestrais, né? E pelo menos por 5 anos, esse acompanhamento. É importante que as pessoas não tenham medo de buscar um diagnóstico. Não, isso que é o mais importante. Eu acho bem importante importante. ressaltar que depois desses 5 anos é ideal manter essas revisões periódicas, porque 5 anos é o tempo que a gente considera para a cura daquela lesão. Mas se a pessoa tem, ela provavelmente já tem uma genética favorável, uma exposição solar favorável, então monitorar outras lesões, né? Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço pela atenção ao nosso projeto. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Laura. Beijos. Beijos. Bom, o programa vai ficando por aqui e se você quer rever os conteúdos do Mais Saudável, é bem fácil, é só entrar no canal da Band no YouTube, acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!